projeto de lei polêmico será discutido hoje na Câmara Municipal. Trata-se da regularização municipal da internação involuntária de dependentes químicos. Detalhes com o repórter Flávio Souza. Até o momento, a proposta está sob vista do vereador Daniel Gomes, do PDT. Ele pretende devolver o projeto na reunião ordinária de hoje. Inclusive, a Câmara Municipal já discutiu amplamente o tema em audiência pública, mas alguns vereadores ainda são contrários a esta proposta. O projeto de lei é de autoria do vereador Cabo Batista e também do vereador Ezequiel Macedo, que é o presidente da Câmara Municipal. A nossa equipe de reportagem procurou o vereador João Batista Gonçalves, o Cabo Batista, mas ele disse que prefere aguardar até que o projeto seja discutido na reunião ordinária desta quinta-feira e, por isso, não vai conceder entrevista. Também buscamos um contato com o vereador Ezequiel Macedo, que não vai participar da reunião desta quinta-feira porque está com o Covid-19. Então, os autores não puderam se pronunciar nesta reportagem. Basicamente, este projeto de lei é, por assim dizer, quase uma cópia de uma lei federal que já existe no Brasil e que permite a internação compulsória ou aquela internação involuntária, ou seja, contra a vontade do dependente químico. E há alguns pontos muito polêmicos que foram levantados pelos vereadores e que agora precisam ser debatidos para chegar-se então a um consenso, se a proposta avança ou se a proposta vai ser rechaçada pelos vereadores aqui em Patos de Minas. O que chamou a atenção foi o artigo 1º, ou melhor, o artigo 2º no seu inciso 4º, que diz o seguinte: as clínicas médicas com internações especializadas deverão ter projeto arquitetônico elaborado de acordo com as exigências da Anvisa e demais órgãos competentes. A Jovem Pan Patos procurou alguns especialistas, psicólogos, especialistas em tratamento com dependentes químicos, que disseram o seguinte, que esta proposta, especificamente esse trecho, vai dificultar no município de Patos de Minas uma possível fiscalização por parte da vigilância sanitária daquelas clínicas que não seguem os requisitos necessários para a internação de pessoas. Inclusive, no ano passado, várias notícias foram manchete nos noticiários de Patos de Minas por conta de maus tratos e outros problemas com dependentes químicos. Este é um dos pontos mais polêmicos deste projeto de lei. A nossa equipe de reportagem também tentou ouvir o vereador Daniel Gomes, mas por uma questão de incompatibilidade de agenda, acabamos não conseguindo gravar uma entrevista com ele. Mas ele se diz contrário à proposta, está preocupado com a votação deste projeto na Câmara Municipal e afirmou que hoje na Câmara Municipal tentará expor mais uma vez o seu ponto de vista para que a população entenda o que está sendo votado. Eu vou até fazer neste momento a leitura da justificativa deste projeto para os ouvintes da Jovem Pan se inteirarem um pouco mais. Olha só o que diz a justificativa, aspas. A dependência química no Brasil é um sério problema social a ser enfrentado pelos governos, entidades sociais e sociedade como um todo. Esse fenômeno deixa marcas a longo prazo com consequências mentais, emocionais e físicas que se arrastam para toda a vida, provocando um impacto profundo no desenvolvimento do cidadão. Nesse sentido, o presente projeto de lei tem o objetivo de regulamentar, de acordo com a Lei Federal número 13.840 de 2019, a prestação de serviço de internação involuntária de dependentes químicos no município de Patos de Minas. Fecha aspas. É uma justificativa econômica, em comparação a um projeto tão polêmico, motivo de tantas discussões. Entretanto, os vereadores querem saber um pouco mais, inclusive suspeita-se, ou pelo menos tem-se essa informação de bastidor, que o projeto, a proposta, será aprovada na reunião, pelo menos em primeiro turno, hoje à tarde, pelos vereadores da Câmara Municipal. Esse debate sobre internação involuntária também reacendeu outra discussão envolvendo a rodoviária de Patos de Minas, já que muitas pessoas, depois das polêmicas envolvendo o terminal, entenderam que seria justo que muitos daqueles usuários e moradores de rua fossem internados, ou pelo menos retirados da rua à força. A Polícia Militar e a Prefeitura já informaram, no entanto, que isso não é possível, não dá para fazer, é uma medida, inclusive, ilegal. E só para fechar e destacar,
O padre Júlio Lancelotti, aquele famoso ativista das redes sociais lá de São Paulo, há alguns dias chegou a publicar uma polêmica envolvendo o terminal rodoviário aqui de Patos de Minas, que tinha certa relação com esse assunto, né, de impedir com que as pessoas ocupem as ruas. E, enfim, o caso repercutiu muito mal nas redes sociais, inclusive a prefeitura retirou alguns cartazes lá da rodoviária que diziam para que as pessoas não dessem esmolas. Ou seja, um assunto muito polêmico e que promete pegar fogo na reunião de hoje da Câmara Municipal. Reportagem de Flávio Souza. Durante a audiência pública que discutiu o projeto, o psicólogo Lucas André de Paula, especialista em tratamento de dependentes químicos, questionou a proposta. Pelo seguinte, o que está em dúvida para mim é o seguinte, qual que é a adaptação para o contexto municipal, que foi a pergunta que o Daniel fez no início e que não foi respondida por nenhum dos vereadores, principalmente os que foram autores da lei, né? Que eu queria saber a respeito, assim, qual que é a adaptação da lei a nível municipal para vocês chegarem aqui e fazer isso aqui para aprovar essa lei, porque eu acredito que ela tem que ter alguma especificidade para estar fazendo isso aqui. E pelo menos até o momento agora, eu não consegui identificar qual que é. Por quê? Porque isso aí a gente vai pensar o seguinte, qual que é a adaptação e qual seria, na verdade, os benefícios que ela vai trazer em relação ao objetivo da lei, né, e ao objetivo de quem produziu a lei. No entanto, o advogado-presidente da Comissão de Direitos Difusos e Coletivos Individuais Homogêneos da OAB Patos de Minas, Rodrigo Versiani, defendeu o projeto, mas sugeriu algumas adaptações. Eu vejo uma possibilidade dessa pessoa que está em risco iminente, porque é muito fácil a gente fazer uma analogia, a pessoa que está em vias de pular de um prédio, e você tem a oportunidade de ali salvar a vida dela, quem não faria isso? Certo? Então, a internação compulsória é importante nesse sentido. Mas nós temos várias questões que estão por trás, que é necessário ser ressaltadas. A questão psicológica, tá? Eu tenho representantes aqui da psicologia, eu fiz terapia, então eu sei o que eu estou falando. Então, existe uma necessidade premente de que essas clínicas tenham esse acompanhamento, o que vai de encontro também ao que o vereador Nivaldo falou, porque nós temos a situação posterior, a pessoa vai sair para o mundo, porque a gente viu aqui no documentário que o jovem não queria nem sair de lá. Quem nos diz que talvez ele esteja com medo de enfrentar o mundo aqui de fora. Daí a importância desse tratamento multidisciplinar. Tá, inclusive está no corpo da lei, particularmente olhando a lei de ontem para hoje, eu me debrucei sobre ela e vi que é necessário, na minha visão, enquanto jurista, enquanto também já trabalhei com elaboração de leis, alguns pontos específicos que estão na lei federal serem incorporados nessa lei.